Você lembra a última conversa que você teve com ele? Foi, lembro. Essa última conversa foi no Jaça, antes dele gravar o último programa da carreira dele. Porque eu gravo aquele jogo das 3 pistas em meados de junho. Nisso, o Silvio dá uma outra pausa. E em setembro de 22, ele grava o último programa da carreira dele. E que antes dele ir pro SBT gravar, ele estava lá no Jaça. E eu lembro que eu terminei o jornal, porque ele ia de manhãzinha pro Jaça, 9h30 da manhã. E eu terminei o jornal nesse dia, 8h30 da manhã. E eu fazia reunião geralmente com a minha equipe e tal. Nesse dia eu nem fiz, porque eu falei, eu tenho que ser rápido, porque pega muito trânsito daqui até o Jaça e de manhã. E eu quero chegar lá porque eu quero falar com o Silvio, enfim, que eu tenho umas outras ideias e tal, envolvendo programação. Aí eu chego, falo com ele. Quando eu chego, falo com ele. Eu esperei o Jaça terminar o cabelo e tal. Falo com o Silvio. Quando eu falo com ele, enquanto eu tô falando, isso me marcou muito, porque se teve uma pessoa que o Silvio tinha um carinho muito grande, um respeito e que tratava realmente de amigo para amigo, ali sim, eram verdadeiros amigos, era essa relação do Silvio e do Jaça, né? E naquele dia me marcou muito, porque enquanto eu falava com o Silvio, o próprio Jaça é que trocou a camisa do Silvio. Porque todo mundo que ia lá cortar o cabelo, você tirava a sua camisa, deixava num cabide e colocava uma espécie de roupão para o cabelo, quando cair no roupão, você tirar para não ficar na camisa, espetando, né? Então, o Silvio tava com aquele roupão, quando ele tira o roupão, quem tirou o roupão nesse dia foi o Jaça. Tirou o roupão e colocou a camisa do Silvio enquanto eu conversava com o Silvio. Aquilo ali foi um gesto, sabe, do amigo, vendo que o outro já tá numa certa idade e ajudando ali o amigo. Porque o Silvio, naquele dia, eu vi ele bem, assim, a cabeça estava ótima ainda, mas o corpo já não estava mais correspondendo. Eu me lembro que ele foi tomar um cappuccino depois de ter cortado o cabelo. Aí deram apoio assim pra ele sentar numa outra cadeira e tomar sentado o cappuccino. Ali eu vi já uma debilidade na questão física. E aquilo me marcou muito, porque juntou esse momento do amigo trocando o outro. E marcou uma coisa também. Quando o Silvio foi saindo do salão, ele veio até mim. Estava sentado, eu não podia levantar porque a moça estava fazendo a mão. E aí o Silvio veio até mim, falou: muito obrigado, Eduardo, pela colaboração, porque eu tinha acabado de dar umas ideias para ele. Eu falei: Silvio, quem tem que te agradecer sou eu. Não é você a mim, não. Sou eu pela oportunidade. E ele: não, mas eu te agradeço, Eduardo. Boa sorte a você, eu te agradeço. Ele foi repetitivo na questão de agradecimento. E aí ele sai do salão, enfim, e vai gravar o último programa. E ali foi a última vez que eu tive o contato pessoalmente com ele. E ali eu senti... E nesse dia, no dia seguinte eu estava na TV para fazer o jornal, e eu fui contar esse episódio para a minha editora-chefe, e eu chorei contando para ela. E chorei contando para minha chefe de redação, Silene. E elas perceberam que ali eu estava sentindo de alguma forma, talvez, que era a última. Você falou um negócio, sério? Nós gravamos... Porque me emocionou a gratidão. Imagine, se for, ele já era um monstro, ele foi ainda maior naquele momento, que ele me agradeceu, sendo que eu que tinha que agradecer. Isso me marcou muito, e marcou de ver ele já não como aquele Silvio de antigamente. Ele agiu como uma despedida. Nós gravamos o último programa dele, a Turma do Ratinho. Foi antes desse programa. Foi antes desse programa. E eu olhei 50 mil vezes. Ele falando, quando eu entrei, ele falou: Santos, parabéns pelo seu trabalho. Adoro o seu trabalho. E quando você falou, que ele falou as palavras pra você, né? Ele estava muito grato naquele momento. Parecia que realmente era o último. Pô, foi. Quando eu me encostei assim, se você assistiu o vídeo, eu comentei, tava ela do lado, a Milene já tinha encostado, e eu falei: ai meu Deus, que não seja o último. Eu falei pra ela. E ela até comentou comigo esses dias, na coxinha, lá no SBT. Pô, lembra que você falou? Na hora eu comentei: meu Deus, que não seja uma despedida, porque ele falou de um jeito, né? E demorou. Você lembra que ele adiou 8 vezes. Exato. E daí marcou. Aí fomos gravar. Que foi de junho até setembro. Aí adiou. A gente, quando chegou naquele dia, realmente... Então, a vontade de ir, a vontade e o medo de perdê-lo. A vontade de ir, o medo de perdê-lo. A vontade de ir foi 8 vezes. Mas você sentiu então isso, a gratidão que ele tava. E da hora que ele falou, cara, eu encostei assim, apavorou, falei: ai Deus, que não seja o último. Porque ele tá parecendo que... Porque ele demorou pra gravar, e como se estivesse falando: não vou vir mais. Eu falei: ai meu Deus. E tava todo mundo tenso. Todo mundo tenso.
Foi desse jeito. E eu não me esqueço que, acho que foi nesse dia, né? Que ele foi gravar o Pontinhos e não tava o Não elenco tava, dele. é. E ele, não tem como gravar. Não eram as mesmas pessoas. Porque o Silvio se dava bem com aquele povo dele, até de bastidor, que já entendia ele, estava com ele há anos. E as pessoas que foram saindo, foi muito complicado. Porque foi perdendo um pouco ali. Você foi vendo, lembra as pessoas que faziam parte da produção dele, Sim. que foram saindo? Foi. Foi como se fosse Ele fazendo uma ficou- transição. Quem era do Silvio foi saindo e foi entrando gente nova, enfim. Era gostoso. E ele, danado, Silvio Santos. É o jogo das 3 pistas. Ele foi gravando com cada pessoa que ele gostava. Gravou primeiro com o Ratinho, com o Portiolli. Parecia que era uma despedida e eram os últimos Eu tenho programas que ele estava fazendo. isso. Quando ele gostava da gente, ele chegou na minha vez lá. O cantor da música, né? Quem é o cantor? Ele parava Ele assim. ajudava. Ó, Ele ajudava. ó. Assim, Ele ajudava. Quem Santos. Roubou pra você? Não, e ele danado, ele tinha 10 músicas. 4 antigas. E ele pulou a mais moderna porque ele olhou pra minha idade e falou: velho, eu não vou pegar pagode nem nada, né? Nem funk. Eu vou lá naquelas antigas. E ele foi lá embaixo, assim, na mais antiga. Deu uma pulada. Foi na mais antiga pra mim. Nas 3 pistas, ele também... Ele é danado. Era Uma vez danado. eu respondi mineral, e era minerais. E eu, mineral, aí ele... Aí eu, quase, né? Aí eu, minerais. Aí ele... Isso, ele ficava feliz com a gente acertando. Então ele adorava dar o prêmio, adorava Não, que a e uma pessoa vez que ele virou ganhasse. pra mim na 3 pistas, deu lá as pistas, aí eu falei lá a palavra, aí ele, aí eu, não, ele virou e falou assim, quem assoprou? Eu falei, não, ninguém assoprou. Aí ele, não, quem assoprou? Eu, não, ninguém assoprou. Aí ele falou, não é essa a pista. Eu convicto já que eu tinha ganhado, porque ele perguntando quem assoprou e tal. O Silvio tinha dessas. Igual eu falo, ele surpreendeu até na morte. Porque ele era um cara que surpreendia o tempo todo. Quando você achava. E ele gostava disso. Eu me lembro que quando falaram assim: o Silvio tá parando de gravar, ele fazia questão de ir lá e gravar o programa. E sempre era do contra. Então ele gostava de surpreender. Uma época até o SBT nem tinha mais assessoria de imprensa. Porque ele gostava de surpreender. Às vezes alguém vinha e dava uma novidade que ele ia dar, ele trocava de última hora, enfim. E que era legal dele, antes, muita gente não sabe o que tá em casa, e antes de começar o programa, ele pediu que eu contasse um monte de piada que não Ele fosse gostava pro ar. de piada. E eu contei umas 5 piadas pornográficas, aí ele se matou de rir, né? Ele se matava de rir. E era Ele falou, gostoso ouvir a risada do Silvio. E ele brinca, pode contar mais, vai Santos, conta mais. E ele, antes do programa, ele contava Adorava, todo dia a mesma piada do passarinho, né? E do triturando. No triturando, quando foi focalizando, depois triturando, ele pediu um dia pra Cris Flores ler o livro de piadas do Ari Toledo. Então, todo dia no programa se parava o que estava fazendo pra ela ler uma piada do livro. E ela tinha que pegar o livro e ler. Foi a ordem dele de pegar o livro, abrir e mostrar o livro do Ari Toledo e tal, e ler uma piada do livro. Então, nessa época do Triturando, foi a época da pandemia que ele estava parado em casa, mas estava ativo ainda nas ordens da empresa. Então, ele fez do Triturando o Spotify dele. Ele ligava para a redação enquanto os programas estavam no ar. Olha, toca Jacinto Figueira. Toca Vicente Celestino. Eles tinham que baixar na hora, era uma correria. E tocar a música. Toca o hino da bandeira. E tocava. Era uma coisa de louco. Ele adorava aquelas piadas pornô, assim, ele falava, pode contar, que era a mais pesada. Porque não ia pro ar, né? Mas dava essa impressão que tava indo pro ar. E ele se matava de rir, cara. Ele ria de sentar, né, cara? Uma época, você falou dessas piadas que ele contava antes ali no aquecimento pro público, uma época, ele tinha um CD de piadas que ele colocava no rádio do carro e ia ouvindo essas piadas, decorando elas pra quando chegar pra fazer o aquecimento do público, contar aquelas piadas. Então ele chegou uma época. Assim, ele ouvia sempre no rádio do carro alguma coisa. Às vezes o CD de cantora que dava pra ele, até o Pânico entrevistou, ele tava ouvindo o CD da Perla, daquela cantora antiga, Perla antiga. E CDs de piada. Às vezes ouvia muito a rádio Jovem Pan. E ele zoava mesmo. Ele gostava do humor, da piada, sempre. Porque você vê que ele nunca chamava de apresentador, animador. Porque ele tinha a ideia de que o apresentador tinha que animar o público, animar o auditório. Então sempre tratava como animador, né?